E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui na nossa Escola de Pais de Pets. Para quem não me conhece, eu sou o Doutor Nome do Veterinário. E hoje o nosso papo é reto, direto de um campo de batalha que eu sei que muitos de vocês enfrentam todos os dias aí na sua casa. Sabe qual é? Aquele concerto de latidos que parece não ter fim. A gente ama nossos filhos de quatro patas mais do que tudo nesse mundo, mas vamos ser muito sinceros um com o outro. Tem horas que a gente só queria 5 minutinhos de paz, não é mesmo? A campainha toca e parece que o mundo vai acabar. Passa um outro cachorro do outro lado da rua e a nossa casa, o nosso porto seguro, vira o centro de um alerta de segurança máxima. Quero que você saiba, antes de mais nada, que isso não é um problema só seu. Essa é, talvez, a queixa número 1 que eu escuto no meu dia a dia clínico. E hoje, nós não vamos falar sobre como simplesmente calar o seu cão, mas sim sobre como finalmente começar a entender o que ele está tentando desesperadamente te dizer com tanto alarde. Agora, eu quero que você feche os olhos por um instante e visualize uma cena comigo. Uma cena que talvez tenha acontecido com você ainda essa semana. Você está naquela reunião online super importante, sabe? Tentando mostrar o seu melhor, parecer o profissional mais focado e competente do planeta. E, de repente, o seu anjinho de quatro patas decide que o entregador, que só parou lá na esquina, é a maior ameaça à segurança nacional. Desde a invenção da roda. Começa aquele latido frenético, agudo, que parece que entra direto no cérebro e faz um eco. Você faz sinal, bota o dedo na boca, sussurra um psiu, completamente desesperado, mas nada adianta. A vergonha bate, a frustração sobe e a gente se pergunta: meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? E aqui vem a parte mais chocante. E eu preciso que você preste muita atenção nisso. Na maioria das vezes, a nossa reação instintiva, como gritar não ou ir até ele para dar uma bronca, é exatamente o que ele estava esperando. Nós, sem a menor intenção, estamos premiando o comportamento que mais queremos que pare. É isso mesmo que você ouviu. Muitas vezes, nós somos, sem querer, o maior fã-clube do latido do nosso próprio cão. E entender essa dinâmica é o primeiro passo, o mais crucial de todos, para a gente começar a virar esse jogo. Antes de partirmos para as soluções, para as dicas práticas que eu sei que vocês estão ansiosos, a gente precisa mergulhar fundo na mente do seu companheiro. A primeira coisa que eu quero que você tatue no seu cérebro de pai ou mãe de pet é: latir é uma forma de comunicação. É natural, é instintivo. O problema nunca é o latido em si, mas sim a frequência, a intensidade e a total falta de controle. A falta de um botão de desliga. Pense no latido como a voz do seu cão. Ele não late de um jeito só. Aquele latido fininho e animado quando você pega a guia é completamente diferente daquele latido grosso, profundo e repetitivo para o motoqueiro que passa na rua. Um é alegria, o outro é um alarme. Então, a nossa missão aqui não é tornar o seu cão mudo, mas sim nos tornarmos fluentes no cachorrês para entender o que está por trás daquele grito. E a causa mais comum, a que eu encontro em uns 70% dos casos que chegam até mim com essa queixa, é uma combinação explosiva de tédio e excesso de energia. Pense no seu cachorro. Não importa o tamanho dele, como uma verdadeira usina de energia ambulante. Todos os dias, ele acorda com o tanque cheio, pronto para gastar essa energia com atividades. Se ele não tem passeios de qualidade, se não tem brincadeiras que o desafiem, se não tem nada para roer ou um problema para resolver, essa energia toda acumula. E um cão entediado é uma panela de pressão prestes a explodir. E adivinha qual é a válvula de escape mais fácil e que alivia a pressão interna? Exatamente, o latido. Aquele barulho na janela, o vizinho chegando, tudo vira um grande evento, uma desculpa para liberar essa frustração. A segunda causa, que anda de mãos dadas com a primeira, é algo que está no DNA do seu cachorro, o instinto de territorialismo e proteção. Pense bem, por milhares de anos, nós selecionamos cães para nos alertar do perigo, para serem os guardiões de nossas casas e famílias.
E agora a gente fica bravo quando eles fazem exatamente isso? Na cabeça do seu peludo, a sua casa é o castelo dele, e a sua família é a matilha que ele jurou proteger com a própria vida. Então, quando o carteiro se aproxima, quando o entregador de comida toca a campainha, ou um estranho simplesmente para o carro na frente do seu portão, o alarme interno dele dispara. Aquele latido forte, imponente, com o peito estufado, não é ele sendo chato. É ele cumprindo o trabalho dele, te avisando que uma possível ameaça está invadindo o perímetro de segurança. Esse latido é, na verdade, uma declaração de amor e lealdade, por mais barulhenta e exagerada que pareça para nós. E, por outro lado, de uma forma quase oposta, temos o latido que vem do medo e da insegurança. Nem todo latido é de um cão corajoso e protetor. Muitas vezes, o latido é um escudo, uma barreira de som que o cão cria para tentar afastar aquilo que o apavora. Pense em barulhos altos e repentinos, como fogos de artifício, trovões ou até mesmo o barulho do liquidificador. Pense em objetos estranhos, como um guarda-chuva se abrindo ou um aspirador de pó. Para um cão inseguro, o mundo pode ser um lugar bem assustador. E o latido, nesse caso, é um pedido de socorro, fique longe de mim, por favor. A postura corporal aqui é outra. O rabo pode estar entre as pernas, as orelhas para trás, o corpo encolhido. Ele não está tentando ser o valentão do pedaço. Ele está aterrorizado e usando a única ferramenta que tem para tentar se sentir seguro, a própria voz. Agora, vamos falar de uma causa que é extremamente dolorosa, tanto para o cão quanto para o tutor: a ansiedade de separação. Se a sinfonia de latidos na sua casa começa exatamente no momento em que você pega a chave do carro ou veste o seu casaco, preste muita atenção. Esse não é um latido de tédio ou de proteção. Esse é um latido de pânico. Para um cão que sofre com a ansiedade de separação, a sua saída não é um até logo. É um verdadeiro evento traumático, um abandono. Ele entra em um estado de desespero genuíno, pois na cabeça dele existe a possibilidade real de que você nunca mais irá voltar. Esse latido, muitas vezes acompanhado por choro, uivos, destruição de objetos perto da porta e até xixi no lugar errado, é um chamado. É a tentativa mais visceral dele de te fazer ficar, de te impedir de sair, de gritar tão alto na esperança de que você o escute de onde estiver e volte para ele. Por fim, chegamos à quinta grande causa, e essa é uma que exige uma autocrítica enorme da nossa parte: o latido por busca de atenção. Nossos cães são extremamente inteligentes, são mestres em nos observar 24 horas por dia e aprender o que funciona para conseguir o que querem. Pense na rotina. Você está ocupado no telefone, assistindo a um filme ou trabalhando, e o seu cão começa a latir. O que você faz? Você olha para ele, talvez diga shh, ou até mesmo para com isso, agora não. Pronto. Missão cumprida para ele. Ele conseguiu o que queria: a sua atenção. E aqui está o pulo do gato que muitos tutores não percebem. Para um cão que se sente ignorado, atenção negativa ainda é atenção. Uma bronca é melhor do que o vácuo completo. Interagir com ele no momento do latido, nós estamos, sem querer, ensinando a lição. Toda vez que você latir para mim, eu vou parar o que estou fazendo e focar em você. E assim, criamos um monstrinho pidão e barulhento. Então, agora que a gente já fez esse mergulho profundo nas principais razões por trás dos latidos, o tédio, o instinto de proteção, o medo, a ansiedade de ficar sozinho e a simples busca por um pingo da nossa atenção, talvez você esteja aí pensando: ok, meu cachorro se encaixa em 2 ou 3 dessas categorias e agora? Eu sei, pode parecer muita coisa, um problema complexo demais. Mas aqui vem a boa notícia: a luz no fim do túnel. A base da solução, não importa a causa, é a mesma. Ela se chama comunicação clara, paciência e, acima de tudo, treino positivo. A primeira coisa que eu quero que você faça é um pacto comigo.
Vamos aposentar de vez o grito, a bronca e qualquer tipo de punição. Isso não só não funciona a longo prazo, como na maioria das vezes piora o quadro, gerando mais estresse, mais medo e quebrando o elo de confiança mais precioso que existe, que é o seu com ele. Vamos então para a nossa primeira dica de ouro. A primeira ferramenta que vai transformar a sua casa. Eu chamo essa técnica de o mestre do redirecionamento. O objetivo aqui é genial de tão simples. A gente vai mudar o significado do gatilho que faz o seu cão latir. Vamos pegar o nosso maior inimigo como exemplo, a campainha. Hoje, a equação na cabeça dele é: campainha toca. Estranho chegando. Alerta máximo. Latir sem parar. O que nós vamos fazer é criar uma nova equação. Campainha toca. Acontece uma coisa maravilhosa. Antes do latido começar, ou no exato segundo que ele começar, você vai pegar o petisco mais irresistível que ele ama, ou o brinquedo favorito dele e chamar a atenção dele para você. A gente vai ensinar que aquele som não é mais um alarme de incêndio, mas sim o sinal de que a festa do petisco vai começar. Com repetição, o cérebro dele começa a fazer uma nova conexão, trocando a ansiedade pela expectativa feliz. A nossa segunda dica é talvez a mais poderosa de todas, porque ela atua na raiz do problema para a maioria dos cães. Cansar para acalmar. Existe uma equação de ouro na veterinária comportamental que é a seguinte: energia física e mental gasta de forma correta é igual a um cão calmo e equilibrado. E quando eu falo em gastar energia, não estou falando daquele passeio de 5 minutos na frente do prédio só para fazer as necessidades. Ok? Estou falando de um passeio de qualidade onde ele pode cheirar tudo, explorar, ler o jornal do bairro. O faro é uma atividade que cansa o cérebro do cão de uma forma impressionante. Além disso, invista em enriquecimento ambiental dentro de casa. Brinquedos que liberam comida, treinos curtos de obediência, caça ao tesouro com petiscos. Um cão que teve um dia cheio de atividades interessantes não vai ter tempo nem energia de sobra para ficar procurando sarna para se coçar e latir para o vento. Agora vamos para a terceira dica, que exige de nós uma mudança de chave no cérebro, porque ela é contraintuitiva para a maioria das pessoas. Vamos falar sobre o poder do silêncio. Essa dica é a arma secreta contra aquele latido de busca por atenção que conversamos antes. Funciona em duas partes. A primeira parte é: quando o seu cão começar a latir para conseguir algo de você, seja um carinho, uma brincadeira ou sua comida, você vai precisar se transformar em uma estátua. Isso mesmo. Zero contato visual, zero palavras, zero toque. Vire de costas se for preciso. Você vai ativamente ignorar o comportamento. Eu sei que é difícil, eu sei que irrita, e eu te aviso. No começo, ele provavelmente vai latir ainda mais alto, num pico de extinção, pensando: ué, isso sempre funcionou, preciso aumentar o volume. É aqui que você precisa ser forte e não ceder. E é exatamente nesse momento, quando você está sendo forte e resistindo àquele latido ensurdecedor, que a mágica acontece. A segunda parte da dica do poder do silêncio é a recompensa. No exato instante em que o seu cachorro parar de latir, nem que seja por um segundo para poder respirar, nesse milissegundo de silêncio, você vai se virar e, calmamente, entregar a ele o que ele queria ou um petisco muito gostoso. Você precisa ser um ninja do timing. A recompensa tem que vir imediatamente após o silêncio para que o cérebro dele faça a conexão correta. O que estamos ensinando aqui é uma lição valiosíssima. Latir não me leva a lugar nenhum. Sou completamente ignorado. Mas ficar quieto... ficar quieto me traz as melhores coisas da vida. Com consistência, ele vai começar a oferecer o silêncio como primeira opção, pois aprendeu que é muito mais vantajoso. Nossa quarta dica é especialmente importante para aqueles cães que latem por medo, por se sentirem sobrecarregados com visitas ou com a agitação da casa. A gente vai aprender a criar uma zona de segurança. Todo cão, não importa se é um gigante ou um
Pinscher precisa ter um cantinho na casa que seja o seu santuário, o seu porto seguro. Pode ser uma caixinha de transporte confortável com a porta sempre aberta, uma caminha gostosa num canto tranquilo do quarto, o que for. E esse lugar precisa ser sagrado. Ninguém mexe com ele ali, nem crianças, nem visitas. Para tornar esse lugar ainda mais especial, é lá que ele vai ganhar os melhores brinquedos de roer, aquele ossinho que ele ama ou um Kong recheado. Assim, antes das visitas chegarem ou quando você perceber que ele está ansioso, você o direciona para a zona de segurança dele com algo delicioso para fazer. Ele vai associar o evento estressante a algo prazeroso e terá um refúgio para relaxar em vez de latir. E, finalmente, chegamos à nossa quinta e última dica de ouro, que é um verdadeiro truque de mestre para quem quer levar a comunicação com seu cão para o próximo nível. Nós vamos aprender a ensinar o comando silêncio. E aqui vai algo que vai bugar a sua cabeça. Para ensinar o seu cão a ficar quieto, primeiro nós vamos ensiná-lo a latir sob comando. Isso mesmo, você não ouviu errado. Pense nisso. Como você pode pedir para ele parar de fazer algo se você não tem controle sobre quando ele começa? Então, o primeiro passo é capturar o latido. Quando ele latir para algo, no exato momento do latido, diga uma palavra-chave como fala ou late de forma animada e logo em seguida dê um petisco. Repita isso várias vezes. O objetivo é que ele associe a palavra ao ato de latir, para que depois você possa pedir um latido e ele o ofereça. Uma vez que o seu cão já sabe latir quando você pede, a segunda parte fica muito mais fácil. Peça para ele falar. Assim que ele der um ou dois latidos, apresente um petisco super, mega, ultra gostoso bem na frente do nariz dele. Para cheirar o petisco, ele vai precisar, instintivamente, parar de latir e fechar a boca. No exato milissegundo em que ele ficar em silêncio para cheirar, você vai dizer a sua palavra-chave, como quieto ou silêncio, e entregar o petisco. Viu a lógica? A gente provoca o latido para poder, em seguida, recompensar o silêncio. Com a prática, você vai aumentando o tempo que ele precisa ficar em silêncio antes de ganhar o prêmio. Comece com 1 segundo, depois 2, 5. É um trabalho de paciência que transforma o caos em um diálogo controlado entre vocês. Ufa! Eu sei que é bastante informação, mas respira fundo comigo. Vamos recapitular o arsenal de ferramentas que agora você tem em mãos. Nós falamos sobre a importância de ser um mestre do redirecionamento, mudando o significado dos gatilhos. Falamos sobre a equação de ouro de cansar para acalmar, garantindo que as necessidades físicas e mentais dele sejam supridas. Aprendemos juntos sobre o incrível poder do silêncio, ignorando o indesejado e premiando a paz. Vimos como é fundamental criar uma zona de segurança, um refúgio contra o medo e o estresse. E, por fim, nos tornamos verdadeiros treinadores ao aprender a ensinar o comando silêncio. Essas não são dicas aleatórias, pessoal. Elas formam um sistema completo, uma nova forma de se comunicar e lidar com os desafios. Agora, a sua primeira missão, o seu dever de casa, é se tornar um verdadeiro detetive do comportamento do seu próprio cão. De nada adianta ter todas essas ferramentas incríveis se você não souber qual delas usar. Então, a partir de hoje, eu quero que você observe com outros olhos. Quando ele late, é mais no fim da tarde, quando ele não fez nada o dia todo? Isso cheira a tédio. É somente para pessoas que chegam perto do portão, com o corpo todo rígido? Isso é territorialismo. Ele late e olha para você, esperando uma reação? Busca por atenção. Identificar a causa principal, o motor por trás da maioria dos latidos, vai te dizer exatamente qual das nossas 5 estratégias você deve atacar com mais força no início. Anote num caderno se for preciso. Isso vai clarear a sua mente. E agora, eu preciso ser o mais honesto e transparente possível com vocês, como eu sempre sou aqui no canal. Nenhuma dessas dicas, por mais poderosas que sejam,
funciona da noite para o dia. Não existe um botão mágico que vai silenciar o seu cão amanhã. O que nós estamos começando aqui é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. É um processo de construção de novos hábitos, de novas associações neurais no cérebro do seu cachorro. E isso exige a palavra mais importante de todo o manual de um bom pai de pet: consistência. Você precisa aplicar as técnicas todos os dias, em todas as oportunidades que tiver. Pense que vocês estão aprendendo um novo idioma juntos. Ele está aprendendo a entender os seus sinais e você está aprendendo a ser um professor mais claro e paciente. Não se aprende um idioma em uma semana. Outro ponto absolutamente crucial e que é motivo de falha em muitos lares é que essa consistência precisa vir de todas as pessoas que convivem com o cão. Não adianta absolutamente nada você seguir o plano à risca, se transformar em uma estátua para o latido de atenção, se o seu marido, sua esposa ou seus filhos vão lá e dão bronca, ou pior, fazem um carinho para ele parar. Para a cabeça do cachorro, isso cria uma confusão gigantesca. A mensagem que ele recebe é que latir é como jogar na loteria. Às vezes ele perde, mas às vezes ele ganha a atenção. E essa recompensa intermitente é o que mais fortalece um comportamento. Por isso, a sua segunda missão de casa é fazer uma reunião de família. Todos precisam estar na mesma página, falando a mesma língua e seguindo as mesmas regras. O sucesso de vocês depende do trabalho em equipe. E nesse processo, eu preciso que você seja gentil, não apenas com o seu cão, mas principalmente com você mesmo. Vão ter dias em que você vai se sentir frustrado. Vão ter dias em que parecerá que vocês deram 5 passos para trás. Um dia a campainha toca, ele olha para você e senta esperando o petisco. E no outro dia, um barulho diferente acontece e ele tem uma recaída e late sem parar. Isso é normal. Cães não são robôs. E nós também não somos treinadores perfeitos. Quando uma falha acontecer, não jogue tudo para o alto e não volte a gritar. Respire fundo, acolha o seu cão, tente entender o que pode ter sido diferente naquele dia e lembre-se, o progresso nunca é uma linha reta, ele é feito de altos e baixos. O importante é não desistir da jornada. Lembre-se sempre do porquê você começou tudo isso. O objetivo final aqui não é ter um cão robô que nunca late. O latido é uma parte saudável e natural da comunicação canina. O nosso verdadeiro objetivo é construir um relacionamento tão forte, baseado em tanta confiança e comunicação, que o seu cão não precise mais gritar para ser ouvido ou para lidar com suas emoções. Cada vez que você redireciona um latido com sucesso, cada vez que ele escolhe ir para a caminha em vez de avançar na visita, vocês dois estão tendo uma conversa bem-sucedida. Você está deixando de ser uma fonte de frustração para se tornar o porto seguro, o líder calmo e confiável que ele precisa para navegar neste nosso mundo humano tão barulhento e confuso. Isso, meus amigos, é o que transforma um simples dono em um verdadeiro pai de pet. Eu quero que você olhe para o seu cachorro agora, nesse exato momento. Olhe para ele de verdade. Por trás de cada latido que te tira do sério, existe um serzinho que te ama incondicionalmente e que depende de você para absolutamente tudo. Ele não late para te irritar ou te desafiar. Ele late porque essa é a linguagem que ele conhece e ele está usando ela para te dizer algo sobre o mundo dele. Seja, estou entediado, estou com medo, ou, por favor, não me deixe sozinho. Você, com as ferramentas que aprendeu hoje, tem o poder de se tornar o tradutor, o intérprete e o guia que ele desesperadamente precisa. Você tem a capacidade de transformar a frustração em compreensão e o barulho em uma comunicação silenciosa e profunda, baseada no respeito mútuo. Portanto, lembre-se, parar os latidos excessivos do seu cachorro não é uma batalha de vontades, mas sim
uma oportunidade de ouro para fortalecer o vínculo entre vocês através da compreensão e do treinamento positivo. A mudança começa hoje, com a sua decisão de tentar um caminho diferente, um caminho muito mais bonito, o da paciência e da empatia. Eu confio em você e no amor que você tem por ele. Agora eu quero muito saber de você. Me conta aqui nos comentários. Qual dessas dicas fez mais sentido para a sua realidade? Qual vai ser o primeiro passo que você vai dar hoje para começar essa transformação? Vamos conversar, vamos trocar experiências e nos ajudar, pois juntos, aqui na escola, somos uma matilha muito mais forte. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.